2h31, Bora Brasil de volta direto para o Rio de Janeiro, para a gente falar sobre a operação que foi realizada hoje no Rio contra uma facção que aplicava golpes de dentro de presídios, né? E foram 2 anos fazendo isso, golpes de falsos sequestros. O Fernando Davi é quem vai explicar essa ação dos criminosos para a gente e o tamanho dessa operação. Fernando, tudo bem? Boa tarde. Não está aqui o Fernando Davi. Vamos ligar para ele de novo. Acho que caiu. Vamos ligar para ele de novo, que ele vai trazer aqui as informações para a gente dessa operação que foi realizada pelo grupo, pela divisão, né, anti-sequestros do Rio de Janeiro. Essa operação, né, mostrou que centenas de pessoas foram vítimas de um golpe que não é dos mais novos, né, mas que os criminosos continuam aplicando e fazendo vítimas. Só que a novidade é essa, né? Não a novidade, né? Mas o que tem de mais impressionante é que eles seguiam atuando de dentro dos presídios. Tudo bem, Fernando Davi? Boa tarde. Agora sim, Ana Paula, tudo bom? Boa tarde para você e a todos. Vamos lá, então. A operação rolando desde mais cedo e agora há pouco a polícia aí do Rio de Janeiro falando numa movimentação astronômica, né? Que essa quadrilha conseguiu com esses golpes. 70 milhões de reais. 67 milhões de reais, né? Só entre junho de 2022 entre janeiro de 2022 e maio de 2024, né? 67 milhões de reais, basicamente aplicando 2 tipos de golpes que já são até bem conhecidos, né? Mas que muita gente, infelizmente, ainda continua caindo, que é o golpe do falso sequestro, esse é bem conhecido mesmo, né? E um outro golpe chamado o golpe da falsa taxa, né? Aí eu acho que é bem particular aqui do Rio de Janeiro, porque são bandidos que se passam de dentro da cadeia, eles se passam por milicianos e telefonam para comerciantes, extorquindo esses comerciantes, né, fazendo aquela cobrança de taxas que é bem frequente em áreas de milícia. Né? Você tem que me pagar aqui tantos reais por mês, porque eu sou o chefão aqui dessa área, eu sou o manda-chuva dessa área, e vou te garantir alguma segurança, né, em troca dessa taxa. E aí, dessa forma, eles conseguiram movimentar essa quantia astronômica, né, que envolvia também um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro depois, né, com empresas de fachada, pessoas que eram laranjas desse grupo, né, muitos familiares também. Então, hoje a polícia saiu às ruas, uma investigação da divisão antissequestro, né? Caiu com antissequestro exatamente porque o grupo praticava esses crimes de falso sequestro. Então, a polícia hoje foi cumprir 44 mandados de busca e apreensão em Copacabana e no bairro de Irajá, aqui na capital, e também nas cidades de São Gonçalo, na região metropolitana, São João da Barra, Rio das Ostras e Búzios, no interior do Rio de Janeiro, e ainda na pequena Apiacá, que fica no interior do Espírito Santo. Eu confesso que jamais tinha ouvido falar nessa cidade. É uma cidadezinha de 8 mil habitantes e que só nessa pequena cidade de 8 mil habitantes foram movimentados cerca de 7 milhões de reais, né, num esquema, na parte da lavagem de dinheiro desse esquema, né, que envolveria uma lotérica ali da cidade. E, além disso, né, para te entregar aí de volta, a Justiça determinou o bloqueio de 84 contas bancárias de pessoas que seriam ligadas a esse grupo, né? O Grupo Povo de Israel, que muita gente aqui no Rio de Janeiro nunca tinha ouvido falar e que descobrimos hoje, através de um relatório de inteligência da SEAP, que se tornou a facção majoritária dentro dos presídios do Estado, reunindo aí cerca de 42% dos detentos aqui do Rio de Janeiro. Que coisa absurda. Então, o golpe do sequestro é aquele de você ligar e falar que está com algum parente seu mantido refém. E o da taxa, como é que funciona, Fernando? Olha, o da taxa é assim, né? Você tem um comércio em determinado bairro, geralmente um bairro sob a influência da milícia, e aí você, comerciante, recebe uma ligação em que o seu interlocutor diz o seguinte: olha, a gente é o grupo que está tomando conta aqui da área, né? Eles não se identificam como milicianos. A gente está tomando conta aqui da área, a gente é o responsável pela segurança aqui da área. Então, para financiar a nossa atividade de segurança, a gente precisa da colaboração de todos os comerciantes. Você, comerciante, aqui vai ter que me pagar todos os meses uma taxa de R$500, de R$1.000. E aí esse comerciante acuado, né, ele com medo de se indispor com aquele suposto miliciano, ele fazia esse pagamento. O pagamento geralmente era disponibilizado uma conta de uma pessoa de fora do presídio, né, nesse caso, ligada ao grupo
ao Grupo do Povo de Israel, e mensalmente esses comerciantes iam abastecendo essas contas, né? Esse grupo tinha uma divisão de tarefas assim bem estabelecida, né? Era basicamente o seguinte: são 3 núcleos, né? Os chamados empresários, que não são empresários coisa nenhuma, são criminosos do mesmo jeito, mas que eram os responsáveis por obter esses telefones celulares, né? Através de corrupção de agentes públicos, enfim. O segundo grupo era um grupo dos ladrões, que eram quem faziam efetivamente esses telefonemas, quem aplicavam os golpes em si. E o terceiro grupo era o grupo dos laranjas. Esse terceiro grupo, aí sim, pessoas de fora dos presídios que eram responsáveis pela movimentação financeira, né, para o esquema de lavagem de dinheiro e tudo mais. 5 policiais penais foram identificados, né, e afastados das suas funções. E um detalhezinho muito interessante dessa história é que um desses policiais, Ana Paula, o Fábio Ferraz Sodré, ele já tinha sido denunciado pelo Ministério Público lá em 2017, naquele esquema que ficou conhecido como o Cineminha do Cabral. Você lembra desse esquema? Não estou lembrada. Como que era? O Cineminha do Cabral foi quando uma fiscalização dentro do presídio de Benfica, que é onde estava preso o nosso digníssimo ex-governador Sérgio Cabral, localizou uma sala de cinema com retroprojetor, telão, que foi montado para que o nosso ex-governador pudesse assistir os seus filmes de dentro do presídio. Honrarias para um ex-governador, né? Isso aí. Exatamente, exatamente. E agora é o caso se repetindo, né? Fábio Ferraz Sodré e outros 4 policiais penais afastados de suas funções por suposto envolvimento nesse esquema. Juntos eles teriam recebido quase R$500 milhões. Tá bom, que absurdo, né? Esse da taxa para os comércios, acho que deve ser o mais difícil do comerciante perceber que é um golpe, né? Porque é um negócio que acontece aí no Rio mesmo, né? O Fernando Davi, é muito frequente. E aí, pelo sim, pelo não, o comerciante vai lá e paga a grana para conseguir trabalhar em paz. Fernando Davi, obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho aí. Nada, disponha. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.